Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões pelo canal IBE Fortaleza. Nosso bom dia. Quero agradecer todos os retornos recebidos. Estamos na última semana de abril e até domingo estaremos encerrando as reflexões alusivas à oração. Quero mais uma vez agradecer os retornos e um dos retornos hoje do pastor Argimiro, de Belém do Pará, e ele cita C.S. Lewis com essa frase: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Que frase maravilhosa, falando sobre a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, proximidade com Deus, e tudo isso é promovido pela oração. A outra que também quero citar, um outro retorno, da nossa irmã Daiane Alves, em São Paulo, e ela mesma escreveu essa oração com o título Conversando com Deus. Ela diz assim: aos teus pés me prostrei, chorando me derramei, senti minha alma sangrar, a ti confessei, que no limite da dor cheguei, questionei o porquê de tanto sofrimento, e nos teus braços encontrei alento. Minha pequena, tu me chamastes. Assustada respondi: eis-me aqui. Tu com a brisa suave me acalmastes. Por ti, Jesus, seu sangue entregou. Confia, pois, no teu Senhor, pois com seu amor ele a morte venceu, e a ti grandes propósitos prometeu. Em fé minha dor se reverteu. Muito obrigada pelos seus retornos. Deus nos abençoe. Que relacionamento lindo nós temos uns com os outros, umas com as outras. Hoje, ainda dentro da oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso tem vários focos, tem vários desdobramentos, e hoje nós queremos falar de um momento extraordinário, quando Jesus nos ensinou orando a oração do Pai Nosso, com a seguinte frase, capítulo 6 de Mateus, versículo 11: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Tendo procurado primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a oração agora nos ensina a tornar conhecidos seus desejos pessoais e suas necessidades. Apresenta-se a sempre constante necessidade de alimento, tanto físico quanto espiritual. Temos de viver em dependência diária dele, reconhecendo-o como a fonte de todo o bem. Nossa igreja esteve um trimestre inteiro estudando sobre a oração com o grupo dos adultos. E na revista O Privilégio da Oração tem uma palavra tão preciosa sobre esse momento que Jesus nos ensinou a pedir a Deus o pão de cada dia. E o escritor diz assim: numa leitura rápida e superficial, dá a impressão de que Jesus está nos ensinando a suplicar pela provisão do pão nosso de todos os dias. Mas, na verdade, Jesus está falando do pão como metáfora para tudo o que nós precisamos para nos manter na vida, tudo o que um ser humano precisa para viver, inclusive o pão diário. A súplica pelo pão equivale à súplica por saúde, por afeto, por trabalho, por dignidade. A súplica pelo pão também equivale à súplica pelo sustento espiritual, uma vez que o próprio Senhor Jesus se apresentou como o pão que desceu do céu. João 6:51. Então, quando Jesus se refere ao pão, ele está se referindo a tudo o que precisamos para a manutenção da nossa vida, em toda a sua complexidade. Jesus, quando ora a oração do Pai Nosso, o faz em aramaico. E no aramaico, essa expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, em uma tradução mais literal, seria assim: dá-nos hoje o nosso pão de amanhã. Em uma alusão muito clara ao maná que Deus dava para o povo no deserto.
o maná, que era um pão diário e que não servia para ser guardado para o dia seguinte, exceto na sexta-feira, quando o maná era dobrado, dado para a sexta e para o sábado. Do mesmo modo, Jesus nos ensina a orar, confiando em Deus que a provisão para amanhã já está garantida para nós hoje. Nós temos um amanhã. Nós não precisamos andar ansiosos, aflitos, preocupados. Quem anda com Deus sabe que o dia seguinte já está garantido hoje. Não dependerá das circunstâncias do amanhã. Aprender a orar com Jesus significa aprender a conhecer mais o Senhor Deus e a honrar o seu nome. Aprender a orar com Jesus é nos comprometer para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida e por intermédio de nós. Aprender a orar com Jesus é aprender a deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a nossa vida. Eu queria ainda acrescentar à nossa reflexão de hoje que para a igreja primitiva, o fato que Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, para a igreja primitiva, isso incluía que a igreja e todos os seus membros cuidassem umas das outras pessoas para que ninguém tivesse necessidade alguma. E como podemos então viver mais como a igreja primitiva e realmente cuidar das necessidades uns dos outros? Como podemos ser a resposta a esta oração? Como podemos contribuir para que os necessitados de toda sorte, dentro da nossa comunidade de fé ou dentro da nossa família, possa ser abençoado, nutrido e o nosso pão também repartido? Eu quero citar Atos 2, do 42, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio dessa manhã, desse dia, qualquer que seja o horário que você esteja me ouvindo, falando desse cuidado que Jesus teve ao abordar essa dinâmica de que nós poderíamos apresentar diante de Deus as nossas necessidades, não só físicas, mas também espirituais, emocionais e pessoais. E é, sim, um grande exemplo do amor, do cuidado, de que Ele caminha conosco, debelando toda a ansiedade, toda a aflição, todo o medo, porque por mais dificuldade que seja ou esteja, ou as circunstâncias nos cerquem da forma mais terrível, nós temos a plena convicção de que o Senhor está conosco e Ele está cuidando do nosso pão também diário, com certeza. Então vamos descansar e desfrutar da companhia do Deus que supre toda e qualquer necessidade para a nossa vida e família. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, que Deus nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te envio então um abraço e o meu carinho especial nesse momento. Amém.